tudo bem? Bom, hoje o foco da apresentação aqui vai ser falando bastante sobre a respeito do controle da vazão do sistema, né? Então, a premissa da apresentação vai ser como que a gente tem feito para conseguir otimizar a seleção das bombas. Então, a gente vê muito aí, muitos sistemas, primordialmente, a gente encontra os sistemas com bombas operantes e bombas reservas, né? E aí o pessoal sempre coloca um circuito com 3 bombas operantes, uma reserva, ou 2 operantes e uma reserva. Então, o que a Armstrong tem feito para a gente conseguir otimizar esses sistemas? Porque, além de tudo, além da gente ter uma bomba parada, quando a gente vê os projetos, o pessoal sempre coloca aquele coeficientezinho ali de segurança, né, digamos assim. Então, a gente tem trabalhado bastante para trabalhar com todas as bombas operando e atingir a redundância do sistema de acordo com a necessidade de cada edifício. Então, o que vocês vão encontrar aqui? Premissas que a gente segue, né, e, obviamente, normas técnicas para cada tipo de edifício. Então, falar um pouquinho dos sistemas de bombeamento, por que a gente usa sistemas paralelos, considerações do projeto para sistema paralelo, um pouquinho das nossas soluções de bombeamento e os outros benefícios também do sistema. Então, vamos lá. O que a gente estudando todos os edifícios que a gente tem, a gente vê que 90% do tempo, todos os edifícios eles operam em cerca de 60% da sua capacidade. Ou seja, 40% a gente está com ele superdimensionado. Então isso também entra na conta para a gente conseguir otimizar a seleção dos equipamentos. Esse mesmo estudo nos fala que 5 dias do ano a gente opera a plena carga. Então você vai ter ali seu sistema 90% do seu ano trabalhando entre 50% e 60% da carga nele, e 5 dias do ano ele vai atingir o pico de funcionamento ali, um dia muito quente, um dia atípico. Então, sistemas de bombeamento. O que eles são, que eu expliquei para vocês no começo? Normalmente eles são projetados para operar dessa forma. Uma bomba operando, ou 2, 3, quantas quer que sejam, e sempre uma quantidade de bombas reserva. Sempre para fornecer 100% da vazão do sistema e pressão disso, caso tenha uma falha, caso tenha uma parada para manutenção, seja qual for o problema que você tenha em um dos equipamentos, o outro vai entrar para operar 100% do tempo e fornecer exatamente a mesma vazão do sistema, sem você ter nenhum tipo de perda para ter que compor isso aí. Então, por que a gente indica sempre usar o sistema em paralelo? Tá? O que esse sistema vai dizer? Trabalhando com as bombas em paralelo, a gente consegue dividir a vazão entre os equipamentos, sejam eles quantos forem. Então, se você tiver 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos de acordo com a sua necessidade, você consegue dividir a carga dos chillers, por exemplo. Você pode trabalhar com 2 chillers e 4 bombas, de qualquer arranjo que seja mais eficiente. Então, sempre vai ser mais eficiente a gente trabalhar com os equipamentos em cargas parciais, porque eles são mais eficientes do que sempre a plena carga, do que trabalhar só com um equipamento funcionando a plena carga e ter o outro ali reserva para quando você precisar. Isso aumenta não só a parte de eficiência energética do sistema, você vai economizar mais energia, mas também você tem o equipamento trabalhando no melhor ponto, ele esquenta menos, ele desgasta menos peças, então você tem a vida útil do seu equipamento, do seu edifício como um todo prolongada, trabalhando dessa forma. Então, o que a gente tem que entender quando a gente trabalha com um sistema de bombeamento em paralelo? Tá? Aqui simulando o funcionamento de uma bomba, né, altura manométrica e a vazão do sistema. Quando a gente trabalha com as bombas, a gente soma a vazão, não a pressão. Né? Diferente quando a gente trabalha com bombas em série. Quando a gente trabalha com a bomba em série, a gente mantém a vazão e soma a pressão. Aqui a gente vai só aumentar a vazão do sistema. Então, a gente sempre tem uma curva mais ou menos parecida com essa aqui, mantendo a pressão do sistema e somando as vazões de 2 bombas. Um ponto importante também, as bombas precisam ser iguais, exatamente por conta disso, para a gente ter um balanceamento da linha. Se a gente trabalha com bombas diferentes, pode ser que uma vai fornecer mais vazão e mais pressão, e aí você começa a ter problemas de balanceamento na linha, você vai ter dificuldades para ter esse controle. Às vezes vai chegar mais água em um ponto da instalação, ou menos em outro, você começa a ter muita dificuldade por conta desse rearranjo que você tem feito. Então, o sistema trabalhando em paralelo, tendo um bom balanceamento, vai garantir que todas as bombas vão operar bem. Um ponto muito importante, a curva do sistema, que a gente sempre considera ela para ter o dimensionamento ali, onde que as bombas vão operar, como que elas precisam se comportar quando tiver uma única bomba operando, quando tiver as duas operando. Então,
Então, tudo isso a gente considera com base na curva de cada sistema, de cada dimensionamento de cada projeto. Aqui seria o ponto máximo de operação, né? Plena carga, que a gente chama. E as bombas operam nesse ponto aqui, caso esteja plena carga, né? Ou cargas parciais, aí a gente consegue ter uma estimativa de como que elas vão operar. Aqui uma simulaçãozinha dela operando. Foi funcionando, chegou aqui, 70, 80% dos pontos de projeto. O sistema sempre vai estar presente dentro da curva. Que nem eu expliquei para vocês, o que acontece com a redundância, né? A capacidade, a gente vai dividir sempre a capacidade do sistema. A redundância é igual a vazão, seja qual for, dividido pela vazão do projeto. Então, se a gente tiver um projeto para 300 metros cúbicos por hora, por exemplo, e a gente tiver uma vazão de uma das bombas de 150, a redundância seria 50%. E assim a gente consegue estimar os outros pontos por conta de acordo com o que o sistema vai funcionar. Com uma bomba operando, com duas bombas operando, caso uma falhe, como que a outra vai funcionar. E o que a Armstrong tem também dentro do seu controle? A gente consegue, vamos dizer, esticar um pouquinho o funcionamento dos equipamentos, caso seja necessário. Então, se a gente estivesse trabalhando com duas bombas com 50% de capacidade e uma falhou, a gente não iria ter só esse ponto aqui, a gente consegue aumentar o funcionamento da bomba, a gente estica um pouquinho ela e ela consegue atingir um patamar um pouco maior, que no caso aqui seria 70% da vazão do projeto. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com duas bombas, 50% para cada uma, falhou uma bomba, a gente ainda garante 70% da vazão do sistema. Aqui uma tabela explicando mais ou menos como que cada arranjo funcionaria, né? Uma bomba titular e uma bomba reserva, 100% de redundância. Duas bombas titulares, falhar uma, 50%. Duas, 70%. Duas, uma reserva, 50% de vazão para cada bomba. 3, 33, e assim sucessivamente, de acordo com todo o sistema. O que é sempre considerado numa seleção dos equipamentos? Custo da bomba, custo de operação, custo de instalação, o que seria mais eficiente, a manutenção do sistema. Então, tudo isso entra na conta quando a gente vai fazer um selecionamento. Se a gente vai usar uma bomba maior, a gente vai ter mais custos de energia. Se a gente dividir elas trabalhando em cargas parciais, fica mais eficiente ao longo da vida útil da instalação. Então, tudo isso a gente consegue quantificar e ter isso projetado para vocês conseguirem ter uma definição melhor do sistema. Então, por que usar em paralelo, né? Do que usar titular e reserva ou bombas dedicadas, no caso, para cada xícara. Reduzir custo inicial, custo de energia e economizar espaço também. Então, um exemplo de instalação normal, tá? Bombas horizontais, com inversor no painel, sensor de pressão, base de inércia, tudo completinho. Essa daqui é uma das nossas soluções, bombas verticais, né? Então, individualizadas também, com o inversor já acoplado, para você não ter que incomodar eles em painéis. Toda a parte de sensoriamento, a Armstrong já integra toda a tecnologia eletronicamente. Então, a gente não precisa nem de sensor de pressão, nem de sensor de vazão nas nossas bombas. Elas controlam tudo isso e te dão essas informações, seja para um BMS, seja para fazer o controle que você quiser. Tudo isso integrado e conectado. E uma outra solução também que a gente tem batido bastante nela são as bombas duplas. Então, dois motores no mesmo barrilete. Você economiza toda a tubulação, todo um sistema de tubulação, acessórios, espaço. Então, você consegue eliminar bastante complexidade nas instalações trabalhando com um só arranjo de tubulação com as duas bombas. E toda a tecnologia embarcada também. As duas bombas operam em paralelo, né? Elas vão funcionar simultaneamente. Caso uma falhe, a outra vai entrar para atender o sistema. Ou uma manutenção, caso você pare uma para fazer manutenção, vou trocar um selo, vou fazer qualquer coisa, fazer um teste, a outra vai operar normalmente. Então aqui um pouquinho falando de custo de dimensionamento também, pegada de carbono, o que a gente consegue trazer com esse tipo de solução. Então um arranjo normal ali, você teria duas bombas de 20 HP, uma operante, uma reserva, né? Todo o sistema completo, né? Acessórios, inversor, tudo. Num sistema que a gente propõe, a gente consegue trabalhar com duas bombas
de 10 HP. Então você, além de dividir a carga dela, você também diminui toda a sua tubulação. Então isso facilita bastante, tanto em custos quanto operacionalmente. Montagem, desmontagem do sistema, isso tudo fica mais leve, fica mais simples também, mais rápido. Então, como exemplo, para um projeto de 3.000 TRs, trabalhando com um sistema de primário e variável. Primário e variável, caso vocês não tenham ouvido o termo, é quando a gente não trabalha com um sistema secundário. A gente traz toda a necessidade de suprir o sistema para o primário. Então, o esgoto primário ele vai ser encarregado de tanto circular água no chiller, quanto fornecer água para a instalação. Então, a gente consegue reduzir, além de toda a complexidade do sistema, a gente reduz um conjunto de bombas. Então, aqui o exemplo. A gente estava trabalhando com o primeiro, eles são 3 mais 1, né? 3 bombas titulares, mais uma reserva, a vazão de 909 metros cúbicos, trabalhando com 183 HP, 100% de redundância. E um sistema que a gente consegue oferecer, que são 4 bombas operando, mesmo 909 vazão total, o HP 135, redundância de 89%, com 25% de redução de custo do sistema. Então a gente consegue trazer aqui uma boa redução inicial, além, óbvio, do sistema de eficiência energética que você vai ter. Tá? Aqui estou explicando. Caso uma das bombas falhe, no pico de carga, isso se dá exclusivamente naqueles 5 dias que eu expliquei para vocês no começo. Caso uma bomba falhou e você tenha a necessidade de trabalhar com a bomba na plena carga do sistema, ela vai atender 89% da vazão, 88,9%. Caso esteja em cargas parciais, você não vai nem precisar dessa vazão toda. Então ele vai ficar ali operando de acordo com a necessidade, sem falhar nada no sistema. E isso vai trazer aí uma economia também para você inicial e no projeto como um todo. Falando um pouquinho sobre o sequenciamento, tá? Normalmente, o que vocês encontram no mercado é o sequenciamento baseado na velocidade. Mesmo que a bomba tenha inversor de frequência, o que acontece? O pessoal vai fazer o sequenciamento, vai fazer a automação da bomba. Normalmente o pessoal não conhece o perfil de carga de cada equipamento, como que ele opera, então é uma coisa mais genérica. O que eles fazem? Pega ali a tabela técnica dele, vê até onde que ele consegue, qual que é a rotação máxima do equipamento, ele vai colocar ali para ele fazer o sequenciamento com base na velocidade. Então, quando o equipamento atingir 80% da velocidade máxima dele, a gente chama a segunda. E assim subsequentemente. Sempre baseado na velocidade. Então, rotação tal, próximo equipamento, rotação tal, próximo equipamento, e assim vai. Isso é o que você perde, você não tem controle nenhum de eficiência energética. Você vai trabalhar de acordo com o que o sistema pedir. Sempre com base na velocidade. Sequenciamento baseado na vazão. Então, esse aqui é um pouco mais eficiente, só que você precisa de medidor de vazão e ter um bom controle de todo o seu sistema. Né? Você vai ter um bom custo operacional, porque vai ser de acordo com a vazão do sistema. Se você tiver um equipamento, um fan coil, no ponto mais distante, ele não precisa de água, você não precisa fornecer água para ele. Então, você tem todo esse controle de vazão para você trazer para o seu sistema e fazer todo o sequenciamento também. Só que mais complexo e mais difícil de acertar também. E um sequenciamento baseado no ponto de melhor eficiência. Né? O que ele faz? Ele liga e desliga a bomba com base na eficiência, que é o que a Armstrong propõe. Por quê? A gente sabe como o nosso equipamento funciona. Então, obviamente, eu consigo trazer a eficiência dele até o máximo. Quando a eficiência começar a cair, eu trago o próximo equipamento para funcionamento. Então, isso facilita também não só a parte de vida útil, que eu expliquei para vocês no começo, como a parte de economia de energia também, tá? Em relação a custo operacional, a gente tem aí, em média 30% mais barato fazendo esse tipo de sequenciamento. Aqui um exemplo de funcionamento com base em eficiência aqui em cima e aqui de acordo com a velocidade, tá? Um sistema com 3 bombas equivalentes, tá? Os sistemas são exatamente os mesmos. A única diferença que você vai ter aqui é o modo de funcionamento deles. Tá? Então, você tem o sistema eficiência e o sistema velocidade. Aqui o consumo estimado de potência consumida em cada um deles de acordo com como eles estiverem funcionando. Então, o primeiro sistema. Começou a cair a eficiência. Uma bomba, né? Aqui é uma curva de uma bomba, 2 bombas, 3 bombas, é exatamente a mesma coisa embaixo. E aqui o que acontece? A gente startou o sistema, começou a ter a demanda, aumentou a demanda de vazão.
Quando a gente percebeu que está caindo a eficiência de uma única bomba operando, o que a gente faz? A gente liga a segunda. Enquanto o sistema aqui de baixo, ele vai estar trabalhando por base na velocidade, então o que ele vai fazer? Ele vai continuar com a bomba até o ponto setado para poder chamar a segunda. Só para vocês terem ideia, nesse ponto aqui a diferença de energia já começa a aparecer. Então veio até aqui 80, 90% da velocidade do equipamento para ir ligar a segunda bomba. Mesma coisa. Começou a cair a eficiência de duas bombas, a gente liga a terceira. Isso em cargas parciais do sistema, você vai ver que a potência consumida é muito mais baixa com 3 bombas do que com 2. Então você já tem uma diferença bem grande aqui nesse ponto. Obviamente, se a demanda de vazão continuar subindo, os sistemas são equivalentes. São exatamente 2 sistemas iguais. Então a plena carga, eles se comportam da mesma maneira, porque os 2 sistemas estão oferecendo tudo que eles têm para oferecer. Mas em cargas parciais, que eu expliquei para vocês, muito mais eficiente o sistema de eficiência. Isso tanto para ligar a bomba quanto para desligar, tá? Então, se fosse o contrário, a gente bateu ali a plena carga do sistema e aí você começou a desligar a fan coil, não precisa mais de demanda de vazão. Então, ele vai voltando e vai fazendo da mesma forma, de acordo com vai caindo a necessidade, vai desligando uma bomba, trabalha com 2 e assim sucessivamente. Eu expliquei para vocês, 30% de economia de energia só com base no sequenciamento dos equipamentos. Um outro ponto legal que a Armstrong traz, controle de bomba paralelo sensorless, que ele propõe, tá? Até 4 bombas no mesmo barrilete, no mesmo sistema, estando em barrilete, a gente não precisa de automação externa. Então toda a parte de sequenciamento, toda a parte de sensores, isso tudo você não vai precisar de nada, além das bombas em si, uma comunicando com a outra, para fazer esse tipo de sequenciamento que eu falei para vocês. Toda a lógica está incorporada, tá? Então não é necessário PLC de controle externo, não é necessário sensor de pressão, pré-programado, mapeado e testado em fábrica. Então o que isso significa? A gente tem um mapa da bomba, a gente programa ela, a gente leva ela para o campo e lá a gente garante que ela está operando de acordo com o que a gente fez a configuração na fábrica. Então tudo é garantido para vocês instalarem lá e de fato está funcionando. A gente leva um sensor de vazão, coloca o sensor de vazão na linha para mostrar para vocês que a bomba está de fato medindo a vazão do sistema, toda a parte de pressão, toda a parte de sequenciamento, tudo isso é testado para garantir e tem todo ali um treinamento também para garantir que quem vai operar o sistema entenda o que está acontecendo. Considerações de projeto. Bom, que eu expliquei para vocês. De onde que veio esse sistema de redundância? Mas como que isso é considerado? O que o pessoal faz? O que eles levam em consideração para definir o que é uma redundância boa para cada tipo de empreendimento? Então, isso aqui está na Ashley, tá? Quando a gente tem um uso genérico, a gente consegue trabalhar com até 70% de redução da vazão. 2 vezes 50% por bomba, tá? O que seria um uso genérico? Escola, apartamento, condomínio, igreja, fábrica, armazém. Qualquer coisa que se falhar um pouco da vazão não vai prejudicar nenhum tipo de equipamento, não vai ter nenhuma perda muito grande, a não ser no conforto de quem está ali. Então, se você tiver algum probleminha, você consegue ir lá reparar, chamar uma assistência para colocar o sistema para funcionar como um todo. E isso lembrando, plena carga. Se for carga parcial, não vai ter nenhum prejuízo durante a operação do sistema. Alta sensibilidade ao conforto. Já é indicado uma parte de 85% de redundância do sistema. Então, hotel, escritório comercial, ambulatório, universidade, onde a gente tem ali uma alta ocupação durante o dia também, aí se começa a falhar, já começa a ter mais problemas também, se faltar muita vazão, você pode ter o conforto térmico muito prejudicado também, dependendo do tipo de empreendimento. E, obviamente, missão crítica, onde de fato a gente tem que trabalhar com 100%, não pode falhar, tem gente que trabalha até com mais de 100%, trabalha com 2, 3 bombas reserva, 3 X de reserva, que seria a parte de data centers, laboratórios, centros cirúrgicos, ressonância magnética, esses locais onde a gente tem ali de fato manipulações ou equipamentos que dependem do
de como que o ambiente está funcionando para eles operarem também. Então tudo isso a gente não pode falhar em nenhum momento com essa climatização desses locais. Então a gente tem que sempre ter ali de fato um equipamento reserva, ou então equipamentos que consigam suprir na falha de o sistema como um todo. Um outro ponto importante também, que a gente leva muito em consideração trabalhando nesse sistema de redundância paralela, é o turn down. O turn down seria a vazão mínima que o meu sistema precisa oferecer. Por que isso aqui é importante também? Dependendo do sistema que a gente estiver trabalhando, obviamente, vocês sabem que se faltar água ao chiller, a primeira coisa que vai parar é o chiller, né? Então a gente tem que respeitar uma vazão mínima de acordo com cada sistema. Hoje em dia, muito mais vocês veem também a parte de mini chillers, né? Então o pessoal começa a fazer um empreendimento, coloca ali 3, e aí conforme vai avançando as obras, vai colocando mais, vai aumentando ali o sistema. E o sistema em bombas, a gente consegue também fazer ele atender desde que seja um único mini chiller, e todos também. Então a gente consegue projetar para trabalhar um único e todos ao mesmo tempo. Então esse ponto é importante também para não falhar a operação. Faltando água, dependendo de como que é o equipamento, se faltar um pouco de água, ele já cai por segurança do sistema para não ter nenhum problema. Falando um pouquinho das nossas soluções, né? Bom, a gente tem as duas soluções. A bomba Tango, elas compartilham as mesmas tecnologias, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? A Tango, que é o nosso modelo mais novo, elas trabalham com motores de ímã permanente. Então ela já vem com uma carenagemzinha, já vem um inversor acoplado aqui também, bem bonitinho, top de linha, motor mais eficiente do mercado, não existe motor mais eficiente que esse, toda uma tecnologia embarcada com as bombas aqui. E a Dual Arm? A Dual Arm é exatamente a mesma solução, porém com motores de indução. O inversor já vem acoplado, toda a tecnologia também está embarcada, então vocês têm toda essa vantagem aí de funcionamento no sistema. Sensorless, estagiamento, isso tudo, ambas são comunicadas entre ambas as soluções. Tá? Como que é feita a comunicação entre elas? Né? Então a gente tem que ter uma ligação entre as bombas via CAN bus. Né? Então você faz a ligação, a gente faz um teste em fábrica, porém essa ligação tem que ser feita em campo. Tanto para o controle sensorless para a eficiência e estagiamento dos equipamentos. Que nem eu expliquei para vocês, até 4 bombas, eles se comunicam. Pode ser 4 individuais ou 2 duplas, né? 4 motores, 4 controladores. Se for necessário um sistema que tenha mais do que isso, a gente tem os controladores externos de automação. Então a gente tem os IPS, a gente acabou de lançar 2 novos também, que tem um controle mais integrado, são mais simples de utilizar, então tem toda uma vantagem no sistema para a gente agregar o controle no sistema como um todo também, sem perder o sensorless, sem perder o controle de vazão, sem perder nada. Como eu expliquei para vocês, a gente já tem o controle de vazão incorporado no sistema. Então você não precisa considerar um sensor de vazão dentro do seu sistema, com mais ou menos 5% de precisão. E assim, quanto maior for o nosso sistema, a nossa tubulação, quanto maior for a vazão, você vai ver, se você pegar um catálogo de sensor de vazão, quanto maior for a vazão, menor a precisão dele tem. Então você vai ter aí, se for um tubo de 8 polegadas, uma precisão talvez aí na faixa de uns 20%, mais ou menos, se for um bom. Obviamente, quanto melhor o sensor, mais caro ele fica. Nosso sistema garante mais ou menos 5%, independente do tamanho da tubulação, de qual seja a vazão. Tá? Tudo isso mapeado, tá? É legal essa parte aqui também de controle. Tá? Por que é tão importante a gente conhecer a vazão? Tá? Todo o estagiamento do sistema, ele é baseado em quanto de água precisa chegar ou não em cada ponto da instalação. Então, se o sistema está demandando vazão, significa que você precisa climatizar o ambiente. Então, isso tudo é muito importante você conhecer e saber como que o fluido está se comportando. Então, isso ajuda bastante, não só na parte de eficiência, na parte de controle, como também você saber se tem algum erro, algum problema, se aconteceu alguma falha no sistema, se qualquer tipo de problema que você tem aqui
você vai ter essas informações para você conseguir também favorecer a tomada de decisão. Um outro sistema que a gente oferece é o Plant Manager. O Plant Manager, o que ele é? Ele é um sistema de gerenciamento e manutenção. Ele é todo hospedado em nuvem, então as bombas são conectadas via cabo de rede, banco roteador. Todos os dados que a bomba gera, eles são compartilhados com esse sistema de supervisor. Então o que isso vai fazer? Ele vai conseguir trazer para vocês informações, pressão, vazão, como as bombas estão operando, qual o consumo. E ele tem também dentro dele, da bomba, um sistema um acelerômetro. E aí, caso a vibração aumente muito, ele vai te mandar alertas também para você conseguir identificar o que está acontecendo. A gente já está trazendo também insights do que pode ser o problema. A bomba está rodando sem água, tem falha no selo mecânico, vazamento. A gente consegue trazer alguns insights do que está acontecendo com o sistema para vocês fazerem a manutenção, além de só, a vibração está muito alta. Então, tudo isso também já facilita a parte de manutenção. Tudo hospedado em nuvem, os algoritmos já trazem os insights que eu expliquei, e a confiabilidade do sistema também é aprimorada, assim como o controle de consumo. Então, o que a gente consegue auxiliar vocês nos projetos de bombeamento? Obviamente, o pessoal faz o projeto, traz para a gente, mas caso estejam abertos, a gente consegue trabalhar dando alguns insights, o que a gente pode oferecer para ajudar vocês, toda a parte de projeto de consultoria, otimização de solução. Então, como eu expliquei, a gente consegue trabalhar ali para ver qual que seria o melhor arranjo para o sistema, não só aquele sistema convencional de 2 bombas operantes e uma reserva. Então, a gente consegue trazer também insights de como que a gente pode operar. Parte do startup e comissionamento, isso aqui garante que o equipamento vai estar funcionando com a melhor solução, do jeito que ele saiu programado de fábrica. Então a gente vai lá e garante que ele está operando bem. Serviços, então toda a parte de como startup e comissionamento, qualquer parte de suporte técnico que seja necessário, uma dificuldade com o inversor, com o motor, a gente já tem prestadores de serviço no Brasil inteiro para auxiliar, tempo de resposta também ser mais rápido, kit de manutenção, peças de reparo. Um ponto legal também que a gente trouxe é que às vezes o pessoal vai fazer a troca do selo e quando ele está desmontando ele vê que tem um parafuso que não está legal, ou uma bucha que está estragada, então a gente já tem o kitzinho completo, só arranca todas as peças novas, já faz a troca também. E toda a parte de atualização e otimização de desempenho com base em conectividade dos equipamentos. Obviamente, cada vez mais a gente está tudo conectado e quanto mais conectividade a gente tem, mais insights, mais inteligência artificial trabalhando para dar o que a gente precisa entender, o que a gente precisa trocar no sistema para ter uma eficiência melhor e maior vida útil dos equipamentos. Um pouquinho dos nossos equipamentos como um todo. Então, tudo que for para a parte de água gelada a gente trabalha. As bombas, acessórios. Esse aqui é o nosso Flowtrex. Ela trabalha como balanceamento, retenção e bloqueio. Bombas horizontais de ímã permanente a gente tem também. Já vem com um sistema de amortecimento. Vortex, vaso de pressão. A Suction Guide, que é o filtro Y, e diminui a turbulência do sistema na entrada da bomba também, parte de automação, trocador de calor, sistema de incêndio e pressurização também. Tá? Então, um sistema bem completo para todo o sistema de controle de água no edifício. Tá? Resumindo para vocês, sistema de bombeamento paralelo, muito melhor do que o sistema dedicado, obviamente por conta de controle, você tem um controle melhor, você divide a evasão, você tem isso com uma forma de trabalhar mais eficiente, né, com os nossos controles, perfil de carga, né, tudo isso com base no perfil, os benefícios das bombas paralelas, até 65% de redução de custos nas instalações, com a bomba tanque, você trabalha com 2 bombas no mesmo barrilete, na mesma tubulação, economia de 10% a 30% do custo operacional com base no sequenciamento por eficiência, né, 80% de economia de espaço, você não precisa de base de inércia e outros diversos acessórios que você consegue reduzir na instalação. E motor de ímã permanente também, que tem a maior eficiência no mercado para economizar energia e diminuir também o tamanho dos equipamentos. Gente, muito obrigado pelo tempo, obrigado pela atenção. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição, estou ali também
uma mesinha lá. Caso vocês queiram qualquer informação, fico à disposição. Muito obrigado.